Olá, boa tarde. Este é o Fala DF, seu jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor. Estou ao vivo com você pela TV União, canal 11.1 da Rede Aberta e também pelo Facebook e pelo YouTube. Este programa é seu. Mande suas ideias, denúncias, imagens ou depoimentos. Você pode ver sua matéria aqui. E se quiser se ver na TV, é só se filmar em frente ao televisor durante o jornal, dizer o nome de onde está falando e mandar o vídeo pra gente. Estamos esperando. O nosso WhatsApp é o 619-8211-4948 e o e-mail é faladfcanal11@gmail.com. A gente quer ver você aqui no Fala DF. Brasília sediou a segunda etapa do Campeonato de Voo Livre. 65 atletas de 11 países sobrevoaram o Distrito Federal de Asa Delta. A terceira e última etapa do campeonato acontece em Minas Gerais, no final de setembro. O céu de Brasília ganhou um colorido diferente com o balé das Asa Deltas. Teve gente que até parou para assistir e fotografar o momento. A gente passou ontem, ficou sabendo, viu os pousos. E é uma coisa tão diferente e difícil de ter aqui, então a gente aproveitou hoje para conhecer um pouco mais. Para os brasilienses, poder presenciar isso é uma oportunidade fantástica. Inclusive a gente acabou de pousar, ter 2 pousos lindos, um do campeão brasiliense, outro campeão internacional, primeiro do ranking mundial, então isso é uma oportunidade muito boa. Isso sim deve ser sensação de liberdade plena. Ver o Planalto Central inteiro lá de cima em um voo de cerca de 3 horas. É uma sensação incrível. Eu acho que Brasília talvez seja a única cidade que proporcione a visão que ela proporciona por você pousar no meio da cidade. E é realmente incrível, não só porque a cidade é muito linda, mas também pelo desenho, que é uma forma de um avião, né? E você consegue ver direitinho lá de cima isso, e é muito incrível mesmo. Os pilotos tiveram como ponto de partida o Vale do Paraná, que fica a cerca de 70 quilômetros daqui. E depois de cortar o céu do Distrito Federal, eles aterrissaram nesse cenário, a icônica esplanada dos Ministérios de Brasília. De acordo com o presidente da Associação de Voo Livre do DF, a nossa cidade tem muitos pilotos consagrados. Brasília é um celeiro de pilotos, não só para Asa Delta, mas como para o kart, para as fórmulas, para tudo, né? Brasília é uma cidade dos esportistas, eu creio muito nisso. E segundo ele, Brasília é um cenário completamente favorável para a prática. Essa época do ano é um clima desértico que existe em Brasília, são noites frias e dias quentes. Essa diferença de temperatura faz com que muitas térmicas se descolam para que subam e façam as nuvens. E a gente entra dentro dessas térmicas e pulamos de térmica em térmica para fazer o percurso que é designado sempre antes de toda a prova, entendeu? A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito sobre a morte do estudante Vitor Martins Melo, de 16 anos. 4 maiores que estão presos temporariamente desde o início de julho foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. Ele morreu após um linchamento na saída de uma festa eletrônica no Parque da Cidade, em maio. A polícia identificou a participação de mais 11 adolescentes no crime que estão sendo investigados. No total, ao menos 15 pessoas agrediram Vitor. Com a gente o delegado Rafael Sampaio para comentar esse caso. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Como que você analisa essa situação? Foi um crime extremamente bárbaro, né? Muito grave, acontecido no coração da capital da República, no Parque da Cidade de Brasília, e que foi praticado já no final de uma festa eletrônica, uma rave, que via de regra, todos nós sabemos, né, é regada a muita bebida alcoólica, algumas pessoas utilizando entorpecentes, e é o que a gente vem falando reiteradamente, né? A ausência de Estado leva as pessoas a quererem fazer justiça com as próprias mãos. A falta de segurança nesse tipo de evento, onde é muito frequente o furto de celular, né, possibilitou que, havendo esse furto, as próprias vítimas e amigos dela tentassem identificar o autor do crime e passasse a agredi-lo, né? E nesse caso ainda erraram, porque ele foi erraram o alvo,
ao que parece a investigação tem indicado isso, seria um amigo da vítima, né, que teria praticado talvez o furto, e infelizmente ele teve sua vida ceifada pela agressão praticada por aproximadamente 15 indivíduos, ou seja, uma covardia. Né? O que fizeram com esse jovem é uma covardia. Infelizmente, nós perdemos mais um jovem e só temos a lamentar esse tipo de delito. Na verdade, a gente tem as duas situações, né? A das pessoas que se sentiram vítimas e que fizeram a justiça com as próprias, quiseram fazer justiça com as próprias mãos, você já comentou essa situação, e a pessoa que foi confundida acabou morta, e 15 pessoas se envolveram nesse crime, só 4 estão presas, 4 adultos, e só a mulher, uma das pessoas que está presa, que assumiu participação nesse crime. Na realidade, os demais infratores, né, eles foram identificados, são 11 menores. Né? Então, nós vivemos uma sociedade onde não se admite a penalização de menores de 18 anos, é um critério biológico, né? Infelizmente, há muita crítica em relação a isso, onde esses indivíduos, muitas vezes, eles não se sentem responsabilizáveis por seus atos. Né? Isso é uma crítica, é uma situação que deve ser discutida no Congresso Nacional, vem sendo discutida, né? E nós lamentamos que se permaneça esse modelo atual, né? Considerando que muitos jovens, inclusive, eles são utilizados a praticar crimes por maiores e se acostumam com essa vida delitiva. Né? Nós não podemos permitir que nossos jovens, nossos adolescentes, eles se acostumem a praticar crimes e achar que não há repercussão a esses fatos. Falar em jovens, também teve o caso dos 2 jovens presos essa madrugada após roubarem o carro de um motorista do Uber. Um adolescente de 17 anos que foi apreendido e um jovem de 18 anos preso solicitaram uma corrida do Riacho Fundo 2 para Samambaia e no meio do caminho anunciaram um assalto. Eles mantiveram o motorista refém até a BR-060. A ideia do aplicativo era dar mais segurança para o motorista e para o passageiro. A tecnologia aí sendo usada novamente para o mal e por jovens. Mais uma crítica, né? Nós já chegamos a falar sobre esse assunto. Estão acontecendo crimes onde os criminosos eles pedem, né, a corrida e durante a corrida praticam assalto ao motorista do aplicativo. Né? E nós já até expomos uma sugestão que o aplicativo ele desenvolva métodos de pânico, né, de alerta às autoridades públicas para que eles tomem ciência imediatamente quando estiver acontecendo delito, para que possa haver uma intervenção do Estado imediata. E surge a questão, né? Será que esse jovem de 18 anos ele não praticou nenhum delito antes? Né? Será que ele se associou imediatamente somente para esse crime com esse menor de 17 anos? Ou será que esses indivíduos eles já vêm recorrentemente praticando crimes? A nossa experiência ela demonstra que os indivíduos, quando eles são presos, quando são flagrados, geralmente eles já praticaram vários delitos. É muito comum, por exemplo, infelizmente, né, quando um estuprador ele é preso e é divulgada a imagem dele, aparecerem novas vítimas. E assim é com todos os crimes, né, Catiúcia? E, infelizmente, nós não temos dado a resposta à sociedade que ela necessita. E esse jovem de 18 anos provavelmente já praticou outros delitos acompanhado de outros menores. Tá ótimo, então. Muito obrigada, doutor Rafael. Nós que agradecemos. E no próximo bloco vamos falar sobre reforma trabalhista e os novos direitos e deveres de empregados e empregadores. Já, já. Canal 11.1 é cultura e lazer. Canal 11.1 pra mim e pra você. Canal 11.1 Canal 11.1 Canal 11.1 que veio revolucionar, levando o melhor da TV para o celular. É TV aberta com entretenimento, música, esporte e conhecimento. Canal 11.1 é cultura e lazer. Canal 11.1 pra mim e pra você. Canal 11.1 Canal 11.1 Canal 11.1 pra mim e pra você. Já mudou de canal hoje? TV União, Canal 11.1, sua mais nova opção para sair do mesmo.
Você que trabalha com audiovisual, transmissões ao vivo de eventos e também precisa modernizar seu parque tecnológico, não precisa ir longe para comprar equipamentos profissionais. A HD Pro Foto Vídeo tem o que você precisa em entrega rápida. Consulte nosso site ou envie e-mail que teremos o maior prazer em atendê-lo. Podemos montar seu estúdio com os melhores equipamentos do mercado com um preço sem concorrência. HD Pro Foto Vídeo. Se é profissional que você procura, é profissional que nós temos. Olá, sou o Federalzinho. Estou de volta para lembrar você que vai votar em outubro, que o Brasil de amanhã será o reflexo das escolhas feitas nessas eleições. Quero conversar também com vocês, papais e mamães eleitores. Não vai adiantar dizer depois que seus filhos não têm atendimento médico e nem remédios nos postos de saúde, que não têm segurança e nenhuma educação de qualidade nas escolas para se tornarem bons cidadãos. Se vocês elegerem pessoas que vão se apropriar do dinheiro que seria para investir em tudo isso. E esses políticos com a ficha suja vocês já conhecem. Não percam essa oportunidade de mudar o Brasil. Só o voto consciente pode evitar que os sonhos dos seus filhos sejam destruídos. Lembrem-se que é de vocês a maior responsabilidade pelo futuro dos meus amiguinhos. A Polícia Federal vem contribuindo para um Brasil melhor. E você, vai contribuir fazendo a sua parte? Vote certo! Escandalosamente saudável. Incrivelmente saboroso. Mas cuidado, porque é impiedosamente viciante. Venha nos visitar. Mudou de canal hoje? 11.1 não é 10 nem é 12. 11.1 é novidade pra você. 11.1 tudo esporte e lazer. Jornalismo e música, pode crer. 11.1 aqui quem manda é você. 11.1 é jovem atual. 11.1 o melhor dessa cidade. 11.1 já mudou de canal hoje? Então saia do quadrado. TV União é aberta e de graça, com o melhor conteúdo pra você. É só aqui no 11.1. TV União Brasília, sua mais nova opção para sair do mesmo. Informações sobre o processo seletivo de estagiários da Caixa Econômica e os locais de votação para quem optou pelo voto em trânsito. Vamos saber mais agora direto da redação com a repórter Beatriz Gurgel. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, tá acabando o prazo de inscrições para quem quer ser estagiário na Caixa Econômica Federal. As oportunidades são para alunos do ensino médio e de cursos técnicos. E a Caixa vai pagar, além da bolsa, um auxílio transporte. Depois de inscritos, os candidatos vão passar por uma prova online e por uma entrevista. E a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 4 de outubro. As inscrições só vão até amanhã e podem ser feitas pelo site www.ciee.org.br. E a partir de hoje já pode ser feita a consulta dos locais de votação para quem solicitou o voto em trânsito. Essa modalidade é utilizada para quem não vai estar no local de votação no dia das eleições, seja no primeiro ou no segundo turno. A consulta do local e sessão pode ser feita de 3 formas: pelos sites dos tribunais regionais eleitorais, pela página do TSE ou pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente em qualquer smartphone. É com você, Catiúcia. Obrigada, Bia. A reforma trabalhista trouxe mudanças nas regras para patrões e empregados e deixou muita gente apreensiva. A nova lei, que modificou cerca de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, passou a valer em novembro, mas ainda há muita dúvida. As alterações mexem em pontos como férias, jornada, remuneração e plano de carreira, além de implantar e regulamentar novas modalidades de trabalho, como o home office, que é o trabalho remoto, e o trabalho intermitente, por período trabalhado. Para falar sobre isso, recebemos o advogado Rafael Ferrarese, professor universitário com 20 anos de experiência e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Catiúcia. É um prazer falar com você e com seus telespectadores. Muito obrigada. A gente gostaria de saber quais são essas principais mudanças que tanto incomodam e deixam as pessoas apreensivas.
Bom, na verdade, a reforma trabalhista, ela tratou de diversos temas, como você bem disse na sua introdução, né? São vários artigos que foram modificados na legislação trabalhista, tanto no aspecto do direito em si, dos trabalhadores, como no rito dos processos trabalhistas, né? A discussão do direito do trabalho, no que diz respeito a essa reforma, não foi tão aprimorada como deveria. Então, nós tivemos diversas mudanças que nós vamos ter que aguardar um pouco a legislação ser sedimentada para que a gente possa entender que realmente essas mudanças vão ser benéficas ou não aos trabalhadores e que vão gerar, por exemplo, novos postos de trabalho. No que diz respeito à criação de direitos, nós tivemos aí a discussão do trabalho intermitente, a questão da regulamentação do home office, como você mesmo citou. Nós tivemos aí um ponto que foi muito importante para a situação da reforma, que foi colocar a legislação de forma a ser abarcada por discussões de normas coletivas que possam suplantar o que está previsto em lei. Talvez esse seja o principal ponto trazido pela reforma, que as negociações coletivas agora poderão ter força de lei, suplantar e modificar algumas disposições que estão previstas na legislação. Isso tem a ver, então, por exemplo, com o caso dos bancários que conseguiram os 5% de aumento, ou não tem nada a ver com convenção coletiva de trabalho? Tem sim. Como que você analisa, então, essa situação? Ali tem uma grande repercussão. Nós sabemos no Brasil que a categoria dos bancários é uma das categorias mais fortes e atuantes que nós temos no país, né? Por outro lado, a categoria econômica dos banqueiros é uma das que mais renda geram ao país igualmente e aos próprios patrões. O que acontece? Nesse cenário pós-reforma, aquilo que foi previsto nas normas coletivas valendo para a discussão de alterações da legislação ganharam mais força nesse tipo de cenário, em que as partes podem pactuar situações, aquilo que não afeta, não venha de encontro a direitos fundamentais previstos na Constituição da República, mas que venham regulamentar situações mais do cotidiano. Então, hoje, com a reforma, essas regulamentações podem suplantar o que está previsto, inclusive em legislação trabalhista. Então, por exemplo, no caso dos bancários, que eles garantiram na última semana um reajuste de 5% nos salários e a manutenção de todos os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, válida para todos os empregados de bancos públicos e privados em todo o Brasil. Diante da nova legislação, esses direitos não ficam mais ameaçados, já que essas convenções coletivas de trabalho têm um prazo de validade? Ou eles continuam ameaçados? Antes da reforma, aquilo que era previsto em normas coletivas, elas integravam o contrato de trabalho dos trabalhadores. Só que como a reforma veio prestigiar as negociações coletivas, essa situação de incorporação de direitos trabalhistas previsto em negociações coletivas tem agora um prazo determinado para ser revisto pelas partes. Isso vem ao encontro do objetivo da reforma, que é fortalecer as negociações coletivas, para que os direitos trabalhistas possam, de alguma forma, serem ampliados, mas que sejam trabalhados e abordados de uma forma sendo avaliado o cenário daquele momento. Porque, por exemplo, uma situação de uma empresa que venha a ter dificuldades num período pós uma negociação coletiva, se aqueles direitos já estão incorporados, a situação dessa empresa pode ser bastante difícil dali para frente. Em relação à terceirização, agora que o Supremo considerou que é constitucional a terceirização da atividade fim de uma empresa, como que você analisa essa questão? Bom, a própria reforma ela já trazia essa possibilidade da terceirização da atividade fim, né? Que alguns estudiosos falam em terceirização irrestrita. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi decidir sobre o assunto no que diz respeito aos processos anteriores à reforma, aos contratos de trabalho anteriores à reforma. Porque antes da reforma não havia legislação que regulamentasse no país a questão da terceirização. Havia entendimento dos tribunais que diziam que para atividades fim não era possível fazer a terceirização. O cenário agora mudou e a garantia que se foi dada pelo Supremo Tribunal Federal é que os processos anteriores à reforma, não aqueles que já tenham transitado em julgado ou que não tenham já entrado em fase de execução, eles venham também
permitia a terceirização da atividade fim. Isso vai ao encontro novamente o que está previsto na reforma, que é aumentar a empregabilidade, profissionalizar mais a atividade das empresas e ampliar especialmente os postos de trabalho. Agora, para concluir, e como ficam as férias dos trabalhadores? Bom, a grande mudança trazida na reforma foi a possibilidade de se parcelar de maneira mais tranquila as férias do empregado. O empregador poderia antes determinar o período de férias, como ainda prevalece, mas o empregado não poderia fracionar em mais vezes o seu período de férias. Nós sabemos hoje a realidade, você mesmo tendo direito a 30 dias de férias por ano, que nenhum trabalhador ou viaja esse mesmo período, ele quer tirar em períodos menores, e hoje a legislação prevê que o empregado pode gozar até de 3 períodos de férias dentro dos 30 dias, sendo que pelo menos um tem que ser de 15 dias. Tá ótimo, então. Muito obrigada, doutor Rafael. Eu que agradeço. Depois do intervalo, futebol. Tem a cobertura da 4ª rodada do Campeonato Brasiliense da 2ª Divisão. A gente volta já já. Canal 11.1 é cultura e lazer. Canal 11.1 pra mim e pra você. Canal 11.1, Canal 11.1. Canal 11.1 que veio revolucionar, levando o melhor da TV para o seu lar. É TV aberta com entretenimento, música, esporte e conhecimento. Canal 11.1 é cultura e lazer. Pra mim e pra você. Canal 11.1, Canal 11.1, Canal 11.1. Pra mim e pra você. Já mudou de canal hoje? TV União, Canal 11.1, sua mais nova opção para sair do mesmo. Você que trabalha com audiovisual, transmissões ao vivo de eventos e também precisa modernizar seu parque tecnológico, não precisa ir longe para comprar equipamentos profissionais. A HD Pro Foto Vídeo tem o que você precisa em entrega rápida. Consulte nosso site ou envie e-mail que teremos o maior prazer em atendê-lo. Podemos montar seu estúdio com os melhores equipamentos do mercado com um preço sem concorrência. HD Pro Foto Vídeo. Se é profissional que você procura, é profissional que nós temos. Escandalosamente saudável. Incrivelmente saboroso. Mas cuidado, porque é impiedosamente viciante. Venha nos visitar. Mudou de canal hoje? 11.1 não é 10 nem é 12. 11.1 é novidade pra você. 11.1 cultura, esporte e lazer. Jornalismo e música. Pode crer. 11.1 aqui quem manda é você. 11.1 é jovem atual. 11.1 o melhor da sua cidade. 11.1 já mudou de canal hoje? Então saia do quadrado. TV União é aberta e de graça, com o melhor conteúdo pra você. É só aqui no 11.1. TV União Brasília, sua mais nova opção para sair do mesmo. A União dos Caminhoneiros do Brasil, UDC, organiza uma paralisação no próximo dia 9 de setembro em todo o transporte rodoviário de cargas por tempo indeterminado. Em nota, a entidade afirma que o governo federal não cumpriu o compromisso assumido no último protesto referente à tabela de valores mínimos para o frete rodoviário e a divulgação dos pontos de fiscalização. As medidas teriam de ser, de acordo com a categoria, tomadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT. A mobilização de maio parou o país e causou uma das piores crises de desabastecimento em várias regiões e no Distrito Federal. Para evitar a paralisação, a entidade pede, entre outros pleitos, a dissolução da diretoria da ANTT e o cumprimento imediato do acordo. E no último fim de semana teve a 4ª rodada do Campeonato Brasiliense de Futebol da 2ª Divisão. Vamos conferir como foram os jogos.
Na tarde deste sábado, Planaltina e Cruzeiro se enfrentaram no estádio Diogão, na cidade de Formosa, com o mando de campo da equipe de Planaltina. Mais uma vez, o Planaltina venceu de virada, garantindo a classificação com 100% de aproveitamento na primeira fase. Com gols de Moura e Diego, a equipe venceu por 2-1. Ismael descontou para o Cruzeiro. Final, Planaltina 2, Cruzeiro 1. Também na tarde de sábado, o Capital foi até o Abadião enfrentar o Taguatinga e mesmo após uma partida intensa, o placar ficou 0-0. O destaque ficou por conta da volta aos gramados do problemático Jobson, após 3 anos afastado do futebol por problemas extracampo. Com o resultado, Capital e Taguatinga foram aos 7 pontos e dividem a liderança do Grupo A. O Botafogo recebeu o CESP Samambaense no estádio Bezerrão na manhã deste domingo. O Samambaense saiu na frente após um golaço de falta de Carlos no primeiro tempo. Mas o Botafogo virou com Wesley Brasília e Dudu Gago. Com isso, ainda respira no campeonato em busca de uma vaga na semifinal do Brasiliense da 2ª Divisão. Final, Botafogo 2, Samambaense 1. Em uma partida truncada, o Legião recebeu o Brasília no Bezerrão na tarde de sábado como mandante e se impôs, vencendo a partida por 2-1, ainda com chances de garantir vaga na semifinal do campeonato. Marcaram para o Legião Vitor Mariano e Baiano. Para o Brasília, marcou Daniel. Final, Legião 2, Brasília 1. Veja agora como foi a partida entre Braslândia e Ceilandense, transmitida ao vivo com exclusividade pela TV União. E no jogo da TV, que foi transmitido ao vivo no sábado pela TV União, o Ceilandense deu adeus às suas chances de acesso ao receber o Braslândia no estádio Abadião e sair derrotado por 3-0. Os gols do Braslândia foram marcados no segundo tempo. Aos 16 minutos, o goleiro do Ceilandense nada pôde fazer para evitar o gol dos visitantes. Após passe certeiro, Formiga se antecipou ao Wender e desviou de leve no canto direito para abrir o placar. Aos 37 minutos, Ratinho experimentou um chutaço da intermediária e surpreendeu Wender, marcando um belo gol, 2-0. No finalzinho, o Braslândia marcou o terceiro e selou a eliminação do Ceilandense. Após mais um contra-ataque, Formiga recebeu o passe na pequena área e tocou para o Wilker, sem marcação, chutar no gol e fechar o placar. Final, Ceilandense 0, Braslândia 3. Vamos agora ver como está a classificação do campeonato. Grupo A. Taguatinga e Capital lideram o grupo com 3 jogos e 7 pontos. O Braslândia está em terceiro lugar com 6 pontos. Ceilandense, já eliminado, tem 3 pontos e o CFZ é o lanterna com 0 pontos. No grupo B tem o único invicto do campeonato, Planaltina DF, com 4 jogos e 12 pontos, alcançando 4 vitórias. Em segundo está o Legião com 9 pontos. Em terceiro, Botafogo com 6 pontos. Em quarto, Brasília com 4 pontos. O Samambaense está em penúltimo lugar com 3 pontos. E na lanterna, o Cruzeiro com 1 ponto. E nós ficamos por aqui. Nesta terça, o Fala DF está de volta com muita informação, entretenimento e esporte para você. Contamos com a sua audiência sempre às 13h30 na TV União, canal 11.1, e também no YouTube e no Facebook do Fala DF, ao vivo. E você ainda pode rever o programa quando e quantas vezes quiser. Siga também o nosso Instagram, o @FalaDF. E lembre-se, nosso e-mail é faladfcanal11@gmail.com e nosso WhatsApp é o 61 982 11 49 48. Obrigada pela companhia e até amanhã. Vamos fazer este jornal juntos.